tendo em vista que a dívida, não só americana, como a europeia, praticamente duplicou, mais do que duplicou, o equilíbrio fiscal desses países depende muito de que a relação juro nominal versus inflação permaneça ou zerada ou, se possível, negativa, como tem sido. E agora mais negativa, porque, obviamente, todo o equilíbrio fiscal depende de um custo de carregamento de dívida, embora elevada em termos de PIB, supera bastante os 100% do PIB, mas que permanece ali bem comportada numa faixa inferior a 2% do PIB de encargos de dívida anuais, bem diferente da nossa situação aqui, e isso já é uma provocação também para esse tema recorrente do altíssimo custo dos encargos da nossa rolagem de dívida. Então, eu pontuaria que são duas situações, principalmente no campo internacional, que, de alguma forma, marcam a posição brasileira, a conjuntura brasileira hoje, ou seja, esse início de fogo no parquinho do ponto de vista da inflação mundial, uma repercussão positiva, porque enquanto os preços das commodities estiverem subindo, a gente tem uma tranquilidade pelo lado do equilíbrio externo, ou da restrição externa, preço de soja extremamente elevado no presente momento, preços do petróleo que repercutem aqui na nossa inflação, mas também são a commodity que o Brasil detém, minério de ferro, etc. Por outro lado, uma propensão inflacionária que dá ao nosso Banco Central, dito agora independente, coloque as aspas que a gente quiser, a autorização para voltar à velha política de fazer a política fiscal pelo lado monetário, já que a política fiscal não é feita pelo lado fiscal. E aí, com isso, para não me alongar demais, que eu tinha me prometido e reprometido a mim mesmo, sou um falador mórbido, todos os meus amigos sabem disso, pedi ao Alberto para mostrar os 3 gráficos com os quais eu brindo a vocês com, vamos dizer, algumas coisas que eu considero pesquisas que nós estamos fazendo na RC Consultores aí recentemente. A gente continua pesquisando, um vício dos discípulos de Chicago, não exatamente 100% deles, alguns mais falam e falastram do que pesquisam, ou do que calculam, mas a gente tenta sempre medir coisas. E aí eu quero apresentar a vocês algumas medidas, a maior parte delas é mais do que conhecida de todos, mas eu julgo estar dizendo pontuando um ou dois aspectos mais originais ao longo dessas 3 slides. Vamos lá, Alberto? A gente, primeiro, para vincular conjuntura com estrutura, com uma crítica geral à política econômica e um pouco assim uma tese a ser verificada, eu diria que esse índice, que eu gosto muito dele, que é o índice da prévia do PIB, calculada pelo Banco Central, o IBC, que ele mostra uma história bastante simples, para nós economistas, talvez, eu peço desculpas, simples demais, mas para a maior parte dos mortais dá um bom apoio de palestra. Por quê? Porque tem uma história do país em 2 atos e meio, vamos dizer assim. Primeiro ato em verde, e aí tem uma provocação para todos que quiserem depois fazer comentários sobre o campo político, né? Sempre que eu vejo esse comportamento de 2003, porque aí começa em 2004 o gráfico, mas podia ser 2003,
E aí capturaríamos todos os 8 anos de, 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 de Lula e mais o primeiro mandato de Dilma, que é o que interessa, né? O segundo já foi interrompido. Portanto, esses 12 anos, eles elegem até bêbado amarrado em poste. Ou seja, se existe memória eleitoral, é muito difícil de brigar contra uma linha ascendente, que todos sabemos que nem é, do ponto de vista de taxa de evolução do PIB, tão extraordinária assim. Eu até discutiria, e aí isso é só no plano acadêmico, que o Lula ficou devendo. Ele fez muito mais, e, aliás, está ameaçando de novo, Manteiga e outros. Ele muito mais estimulou e organizou um modelo de consumo do que propriamente um modelo de investimento. Ele não foi chinês na sua maneira de pensar nem de agir. Ele até lançou um PAC, na realidade um plano de obras, mas nunca chegou a configurar, nem nunca os seus economistas disseram nada parecido com queremos afetar a relação de poupança no país, a taxa de investimento público e privada. As coisas foram acontecendo, e muito em função de um kick-off inicial, e aí eu quero prestigiar o sofrimento do último mandato de Fernando Henrique, quando ele começou a fazer as coisas certas, mas pareceu que estava tudo errado, até porque ele teve que administrar várias crises. E eu vejo muita relação entre 2022, gosto dessas relações numéricas, o Canuto, dessas, de aniversário, com o 2002. 2022, mutatis mutandis, é muito parecido com 2002. É um ano de mais inflação, de juros em alta. Lembrar que o Malan deixou a taxa e o Armínio deixaram, até para se defender de uma crise, mais uma crise de recursos externos, de 26%, eu acho que chegou a 26% em dezembro, a taxa Selic, ou seja, uma explosão, algo muito pesado. E nós, com as devidas diferenças, vamos iniciar o 2023, como foi 2003, com uma taxa real também extremamente elevada, provavelmente com um novo Lula, possivelmente, né? E no 2001 tivemos uma crise energética que impulsionou a inflação, assim como em 2021, esse ano que acabou, tivemos também uma crise hidrológica muito parecida. Então, há elementos bastante interessantes, mas o principal é esse, de um banco central, de uma autoridade monetária que não olhou para o pleito presidencial, eleitoral, nem para as posições, e simplesmente fez um drástico dever de casa de taxa de juros para cima, PIB para baixo, que fez a taxa, inclusive, de desemprego ir a 13% em 2003. Não acho que será tão grave neste momento, mas o desemprego é muito grave. Portanto, essa subida que nós vemos no gráfico da linha verde pontilhada é o grupo que pegou a economia lá no o que a gente chamaria de fundo do poço e não fez muita bobagem. Homenagem a Palocci, a equipe que estava por lá ajudando ele. Tivemos esse wink em 2008, 2009. É curioso, a gente nota que volta ao mesmo lugar onde estava, ou seja, apesar de tão criticada a política, por exemplo, de impulso via BNDES, eu acho que foi uma das coisas mais acertadas que foram feitas, talvez não o segundo tranche de 200 bilhões de dólares, mas a primeira tranche em 2008, 2009, tive a oportunidade até de conversar em setembro de 2008 com Luciano Coutinho, um economista, numa discussão sobre a crise, e eu fui um dos que disse para ele, não, você tem que fazer uma política compensatória
de investimentos, e essa política eu acho que deu excelente resultado, embora depois criticada muito tempo depois por uma turma aí, principalmente localizada no INSPER, que não ouviu ouviu o galo cantar e estava comparando taxas do PSI com a taxa anormalmente elevada praticada já na crise, que é esta queda monumental entre o fim de 2014 e 2017. Depois tem uma subidinha, já com um ritmo diferente, que é essa linha pontilhada laranja, que vai até 2020, e a crise, obviamente, da Covid, que é essa acentuação para baixo. Só que aí temos, como eu disse, um meio terceiro cenário, que é a saída pós-pandemia, a gente falando já augurando que seja um pós-pandemia, ela indica que nós temos uma acentuação do declínio estrutural brasileiro. Ou seja, nem mesmo aquela taxinha vinculada aí a essa pontilhada laranja, que seria sair de 3,5% de taxa, o chamado PIB potencial, né, passando de 3,5% para 1,5%, hoje, se a gente disser que é meio, está de bom tamanho, né, entre bons anos e anos menos bons. Isso é muito sério, eu gostaria que fosse o motivo de alguns comentários. Eu avanço algumas pesquisas assim de caráter estrutural, que acho que isso aí não é nosso querido Paulo Guedes não fazendo dever de casa, não é exatamente o Bozo dizendo bobagens o tempo todo, não. É mesmo algo que está na essência de um país que está estruturado para pegar dinheiro bom e gastar em atividade duvidosa. Basicamente, existe um vazamento de boa produtividade do setor privado brasileiro, independentemente de nível educacional, que é outra história, nível de treinamento, que é outra história. Ele é um país que está sempre acrescentando uma produtividade privada, mas existe esse vazamento. E a minha hipótese é que esse vazamento, que é de longuíssima data, mas se acentuou nos últimos anos, ele provém de uma obesidade mórbida da máquina pública, que nunca se ajusta e que foi basicamente o cavalo de Troia do nosso querido Paulo Guedes. Ele absolutamente não conseguiu nem chegar perto para tocar esse problema. Vamos dar uma olhada no segundo gráfico, ele é sobre isso. Aqui eu tento fazer, para os que gostam de fazer contas, como eu sei que, entre outros, o Cláudio queria que ele criticasse depois isso, que é, basicamente, pegar um momento qualquer, arbitrário. Eu peguei ali 96, 97 e fiz uma conta de padaria, mas que é interessante, que é fixar a relação entre a despesa do governo central por volta desse 97, que foi quando o Malan teve que enfrentar a primeira crise fiscal das 51 medidas, etc., que ele tomou naquela época, e estabelecer aquilo como se fosse uma despesa neutra, ou seja, ali a máquina pública do governo central, isso pode se estender, obviamente, para estados e municípios, mas achei que era irrelevante na conta, porque é um mero exercício. Ali o Estado brasileiro, apesar da Constituição de 88, etc. e tal, ainda estava num tamanho manejável. E depois fui fazendo a conta da diferença que existe entre a despesa realizada, incluindo a despesa total, porque eu gosto muito mais disso do que esse conceito primário que larga para trás a principal, mais danosa, mais venenosa conta da despesa pública, que é a despesa com juros, que deveria ser objeto de discussão
por parte do Congresso Nacional, de qualquer congresso que não fosse lobotomizado completamente como o nosso. Ele nem passa pela cabeça deles a discussão da despesa com juros. É muito ruim isso. Obviamente, a despesa primária também. Eu tinha feito, mas não mostrei aqui para não me alongar mais ainda, o gráfico com a despesa primária, para aqueles que disseram, não, mas eu queria tirar os juros. Ele é exatamente igual, em termos de características, apenas, obviamente, o grau de que eu chamo de extração do governo. Eu tentei muito buscar uma palavra que não fosse falar em inglês, um crowding out. Esse é o crowding out do setor produtivo que eu estou tentando traduzir por extração do governo e calcular que pancada que é essa. A pancada ela gira em torno de uns 700 e tal bilhões, média dos últimos anos, se incluir uma parte de 2020 aí, chega à faixa de 800 bilhões, ou seja, é um número entre 8% e 10% do PIB. A curiosidade, para mim, isso é só um número, mas tem que nos sensibilizar sobre que diabos, hein? Quanto que nós conseguimos colocar mais de peso do Estado sobre os ombros do setor produtivo ao longo dos anos, não é? E é uma curiosidade, porque a gente, quando tinha muita inflação, calculava o imposto inflacionário, dependendo da metodologia, em termos de 4%, 5%, 3%. Não vamos falar de 4% nos períodos mais graves. Nós, hoje, se considerarmos que não temos o imposto inflacionário, temos um imposto de extração da máquina pública que é o dobro em termos de impacto. E isso, para mim, me dá uma dica sobre por que diabos não crescemos mais, nem vamos crescer. Se não houver um ataque frontal, e essa é a única coisa que um governo teria que, de fato, fora o que ele falar na eleição, que a gente, para capturar os eleitores, tem que falar um monte de coisas interessantes e lúdicas, de sonhos, etc. Mas o que o sujeito tem que ter como agenda, sujeito ou sujeita, de fato é isso, se ele quiser fazer a diferença. Caso contrário, será mais um governo se esperneando, botando lá mais um colega nosso que diz que vai fazer, que vai acontecer, mas que não vai conseguir mexer nessa estrutura, se ele não atacar as fontes dessa estrutura. E para dar uma dica onde estariam essas dificuldades, eu concluo com mais um gráfico. Aliás, os 3 gráficos são 4, porque esse aí é apenas a taxa, aquela taxa, é o coeficiente de extração em relação ao PIB, mas apenas repete o que eu falei, está ali ultimamente está entre 8% e 10% do PIB. Né? Ou seja, Armando, é um negócio relevante. É impossível esconder essa obesidade. É uma obesidade mórbida. Agora, passando o outro gráfico, é aí que eu acho que mora... Eu iria por aí, entendeu? Basicamente, esses termos aí foi o meu economista-chefe que me brindou, eu não quis tirar, já que ele está também muito sensibilizado, botou ali o Brasil produtivo, no fundo, essa linha preta é o investimento nominal do governo central. Todas as linhas aí, a linha vermelha é a despesa primária, aí no caso é só a primária, não coloquei a despesa com juros, botei só a primária. A linha azul é a receita total do governo central, tentando acompanhar. Efeito Everardo Maciel, que, aliás, esteve aqui, eu acho que na última live, né? Eu perdi, mas é sempre um executivo público da maior competência, e isso está estampado nesse gráfico azul, viu, Roberto? Em homenagem aos homens públicos da área fiscal, a despesa pública crescia acima da linha verde, que era o PIB, mas ele não conversou. Minha obrigação, segundo Everardo Maciel, é cobrir de linha azul a linha vermelha. E lá se foi.
E enquanto ele lá esteve, mais ou menos, depois alguns também copiaram, foram mais à frente, eles foram colocando a linha azul acima da linha vermelha em termos de despesa primária, criando, portanto, um superávit primário que, a partir de 2014, não por acaso, todo mundo sabe a história, a linha azul ficou debaixo da vermelha, portanto, déficits primários. Mas o mais importante é o achurada rosa, que é o que a gente chamaria de coeficiente de extração, que aí, no caso, está calculado em termos primários, não em termos totais, como eu mostrei antes. Óbvio que, com uma despesa primária que é basicamente cada vez mais inchada só de categoria corrente, não tem despesa de capital, cada vez menos. É óbvio que o Brasil produtivo, aquele que investe, pelo menos no setor público, que a gente sabe que esse investimento do setor público é muito indutivo do setor privado, ele é cada vez menor. E choca, porque esse gráfico aí, eu sempre fico, eu mesmo olho e digo, não, mas isso aí é em percentagem do PIB. Não, esses valores são nominais, portanto, o investimento, Armando, tem caído e caído consistentemente em termos nominais. Portanto, isso também nos chama atenção sobre o que é que seria a efetividade dessa PEC do teto de gastos, que não fez essa ressalva. Óbvio que nós temos que ter alguma fórmula, alguma regra de controle de gasto, mas essa regra não só não pode ser atrelada, a meu ver, à taxa de inflação, para mim um contrassenso total, porque é praticamente um incentivo do setor público a torcer por mais inflação e dane-se o PIB real. E, por outro lado, não diferenciando que o lado do investimento devia ser prestigiado, na realidade, a PEC do teto ela aumentou a propensão à redução de toda despesa que não seja já previamente constitucionalizada, que é discricionária. Com isso, eu encerro repetindo aquilo que eu havia dito anteriormente. Como uma visão geral, acho que a pandemia acrescentou uns traços mais dramáticos à conjuntura. Acho que o governo, se eu faria uma crítica ao meu colega Paulo Guedes, que agora atualmente fez uma autocrítica muito magoada, né, de que todo mundo cobra dele, mas ele não teve espaço para fazer isso, é normal. O ministro da Fazenda tem uma grande dificuldade e a maior parte sai bastante frustrado e decepcionado. Só que, embora muito decepcionados, vários deixam legados absolutamente extraordinários, que apenas não são compatíveis, esses legados, com a percepção momentânea que esses competentes predecessores nossos, a quem eu homenageio, percebem no momento que saem, né? Porque, obviamente, saem por algum tipo de frustração política, etc. E tal. Já na atual quadra, eu diria que os motivos de frustração do Paulo são realmente maiores, mas porque eu acho que começou a perceber o que é a máquina pública, ele era um principiante, levou um susto e agora já está na hora de sair, né? No governo, o relógio corre muito mais rápido. Essa frase sensacional, essa constatação é de um bom reformador econômico chamado Hernán Biche, que é um dos caras que eu mais admiro em termos de praxis de política econômica, foi o que realmente ajustou as confusões que os outros chicagões tinham feito lá no Chile anteriormente, arrumou bastante bem a economia chilena, e o Hernán Biche dizia: no governo, o tempo está sempre terminando. É de uma sabedoria muito grande. Aquilo que você não leva já completamente formulado, planejado,
e como me disse certa vez o Domingo Cavalo, quando eu disse, faríamos assim, faríamos assado, conversando com ele, ainda no início dos anos 90, ele disse, pero Pablo, ¿tienes listos los proyectos? Nós temos que ter os projetos listos, prontos. Os projetos de lei, porque frequentemente o que o economista Travou, pensa... parece, Paulo. Hein? Como é que é? Agora voltou. Por um momento sim. travou a sua fala. Perfeito. Então, apenas para concluir, dizer que, além do mais, a tragédia do momento é essa absoluta paura, essa absoluta escassez de projetos efetivamente pensados e prontos. Nós, inclusive, perdemos a mania de projetar, de planejar, de pensar botando os números.